queria sugerir que, antes de dizer umas palavras sobre o seu livro, que eu espero que o próximo seja Os Avós à Beira do Ataque Negros. E isto é por uma razão pessoal. É que eu tenho 14 netos. E como calculo, o processo de integração e educação, desde que eu comecei até aos 14 netos, obrigou-me a mim a aprender muito a mudança do sistema de educação. E de facto estou quase à beira do Ora bem, eu, em primeiro lugar, queria sublinhar o caráter pedagógico que o livro tem. E isso é muito importante, porque isto lida com o ensino, mas precisa de acrescentar, lidar com os professores. E isto por um princípio que vem de São Paulo. São Paulo diz que só ensina quem tiver o carisma de ensinar. E esse o carisma ou se tem ou não se tem. E o autor deste livro, com a demonstração do escrito, mostra que tem esse carisma de ensinar. E eu gostava de sublinhar, mais do que o conteúdo do livro, que pedagogicamente é extremamente acessível, revela um contacto com a realidade do país, que é rara, aliás, é responsáveis que tratam destas matérias com tanta influência na sociedade, mas, sobretudo, sublinhar a circunstância de exigência em que o livro aparece. E porquê? Porque, e isto é um bocadinho para falar da mudança de estruturas da sociedade, que nos meus 40 anos neste Instituto tive que atender. A integração dos jovens, quando eu comecei a ensinar, fazia-se com o apoio de várias instituições do Estado, oficiais. Em primeiro lugar, isso é um vício que ainda hoje os ministros da Educação têm. Eu fui muitos anos vogal do Conselho Nacional de Educação e nunca vi um ministro chegar que não dissesse: a primeira obrigação do ensino repousa nas famílias. Bom, nestes 40 anos habituei-me a perguntar sempre qual delas. Porque não apenas a estrutura das famílias mudou de uma maneira radical, como o pluralismo das formas das famílias mudou de uma maneira radical. Eu recordo-me que a Declaração Universal de Direitos das Nações Unidas foi escrita por ocidentais que supunham que tinham ganho aquela guerra, quando só não haviam perdido. Não é exatamente a mesma coisa. Diz que a família é a base fundamental da estrutura social. Acabou o colonialismo, começaram a chegar as famílias. E começaram a chegar as famílias poligâmicas, católicas, contratualizadas, um trouxe o caminho. E o princípio que lá estava escrito passou a ter significados enormes. Isso não afetava muito a estrutura de cada país naquela altura, que as identidades nacionais eram a regra, mas quando se deu a liberdade de circulação, eu julgo que a filosofia da educação para cada país precisa de muita revisão. E é uma contribuição importante que está a dar. Porque nós voltámos a ser países pluriculturais. Estamos a sentir isso na Europa de uma maneira agudíssima. A estrutura de que dispomos não estava preparada para isso e nós encontramos hoje, e Portugal também que tem esse fenómeno,
não é tão grande como noutros países, mas também a nossa dimensão, segundo o Patriarca de Lisboa, é do território que nos calhou, ou onde nós encalhámos, é assim que ele põe a questão. Estes grupos que se foram formando e que são milhões na Europa, eles não são comunidades, são multidões, porque vêm de países diferentes, não falam a mesma língua uns com os outros, não são protegidos pelo direito, por exemplo, protege os trabalhadores, eles não são protegidos por isso, de vez em quando zangam-se e fazem umas violências nos países onde estão, e isto obriga a meditar o Estado, porque o processo de educação, ou aceita este multiculturalismo e se adapta a ele, o que exige criatividade, intimidade com a multidão que se vai acantonando ao lado das comunidades que são tradicionais. É o segundo livro que ele tem que escrever. É um com os avós e mais este. Bom, e tudo isso foi em relação às comunidades que nós, quando na forma mais perfeita chamamos nações, também perdeu a estrutura. Porque nós tínhamos a família que sabíamos o que era. Há um século não havia dúvidas sobre o que era a definição da família. Havia o serviço militar obrigatório, que contribuía para diminuir o analfabetismo e para a profissionalização dos jovens. Depois havia a Igreja, que tinha presença nas aldeias, toda a parte, era um personagem importante. Eu lembro-me da minha infância, da professora primária da minha aldeia, em que estavam as 4 classes da mesma sala. Então saímos todos burros. Ela conseguia dar conta do recado de maneira que nós não nos esquecemos dela, mas era o que acontecia. E havia também o senhor prior, de enorme importância. O que é que aconteceu? Aconteceu que o serviço militar obrigatório desapareceu. Aconteceu que a presença da Igreja recuou. Mesmo em Portugal, o catolicismo tende para ser minoritário. E, portanto, também essa influência hoje é extremamente fraca. E o aparelho do ensino ficou com as mesmas responsabilidades que tinha antigamente. O aparelho do ensino, uma das razões da crise de que se queixam os pais e os avós em crise, é que o aparelho do ensino não corresponde. E raras vezes damos atenuante de que não corresponde, porque ficou com as mesmas obrigações que tinha quando tinha estas instituições a ajudá-lo. E por isso nós estamos, neste momento, com uma crise da educação extraordinária. E eu acho que as contribuições dos professores, como acontece com o nosso autor, é uma grande dádiva da aprendizagem que eles próprios fazem. Porque a mudança que nós vamos vivendo, a dificuldade de acompanhar, é aumentada com a circunstância de que os meios que influenciam a formação não são condicionados pelos pais. A técnica tem consequências extremamente perigosas. Eu espero que não haja aqui nenhum economista, tenho o receio de incomodar, mas reparam poucas vezes que o avanço da ciência e da técnica, quer dizer, do saber e do saber fazer, cada vez exige gente mais qualificada, mas menos gente. E, portanto, os avanços técnicos e científicos exigem instituições que apoiem
a necessidade de criar gente mais habilitada, mas que é menos gente para fazer funcionar a sociedade. E daí, quem não dá conta disto, não tem Estado Social. E por isso, nós encontramos hoje tanta gente desamparada, quer do apoio do Estado, e também quer do apoio das famílias. E porquê? Porque a família mudou, o acompanhamento dos pais, que aqui é tão exigente e minucioso e verdadeiro, precisa de um livro para aprender a ser pai em cada mudança que a sociedade tem, porque há poucas famílias em que pai e mãe, com as suas ocupações, a obrigação de trabalhar em todo, seja capaz de desenvolver esta pedagogia que é fundamental e que espero que se inscreva na memória coletiva. Dizer-lhes: o senhor muda, mas não descansa dos seus deveres. Quer dizer, a contribuição principal que eu encontro no trabalho que fez é que nesta sociedade em mudança acelerada há um eixo da roda. Reparem que a roda anda por todas as paisagens. O eixo acompanha a roda, mas não anda. É isso que este livro contribui. Os valores, os deveres, a atenção são o eixo da roda. E nós é que temos que entender as várias paisagens, porque temos que passar e aproveitar os conselhos deste livro para que o eixo da roda acompanhe sem andar. Isto é uma tarefa que é dificilmente, e não é condenatório este comentário, é uma coisa que dificilmente os governos assumem. E é outra das grandes dificuldades em que estamos. Se não houver um governo que entenda isto, o ensino não melhora. E dificilmente se encontram governos que sejam capazes de acompanhar a mudança que as sociedades estão a sofrer. Eu recordo que alguns dos ensaios que eu ainda tenho que ler, de vez em quando ainda vou dar aulas, já não faço instituto, ainda vou dar aulas. A pergunta é esta: o Estado ainda é a invenção que nos convém? Esta é a pergunta. E porquê? Porque a mudança é tão acelerada que a sociedade entra em desconfiança com o Estado. E depois, é claro, acontece-nos isto. É que queixam-se por vezes que o ensino é mau, e dizem-nos isto os doutores em matemática, e depois enganam-se nas contas de sumário, apesar da formação como doutores em matemática. Bom, não acompanharam a mudança que a sociedade tem. E por isso, e é outro ponto que eu gostava de sublinhar e que fez meditar muito a leitura deste livro, esqueceram-se da natureza institucional das escolas. As escolas precisam ter liberdade, não há escola sem liberdade, o seu livro explica, e a atitude do professor, que é tão difícil, e eu acho por isso que o São Paulo tem razão, quem tiver o carisma de ensinar que ensine. E se for honesto e modesto, se achar que não tem, não ensine. E porquê? Porque a formação dos estudantes, sobretudo com o aparelho de ensino oficial, que está desamparado das outras instituições que o acompanhavam. No fundo, é uma violência sobre as crianças até chegarem a adultos. Se metemos uma criança numa escola
primária ou pré-primária para levar ao ensino superior, ela fica 20 anos submetida a uma violência dessa estrutura. E o que é que um professor pode fazer para os preparar, para saber todas as alternativas possíveis e garantir a liberdade de escolher? É uma tarefa difícil para um bom professor fazer isso. E nós temos escolas que foram exemplos dessa capacidade institucional. Eu, apesar de tudo, das mudanças do regime, não tenho queixa disso. Que os professores, designadamente no ensino superior, muitos tinham a capacidade de ensinar todas as alternativas possíveis, mas garantindo ao estudante a liberdade de escolher o caminho que ele queria seguir. Eu lembro-me de um professor que hoje seria chamado de reacionário, etc. Até posso dizer o nome dele. Chamava-se Fezas Vital, era monárquico, tinha sido vice-reitor, salvo de Coimbra. Ele ensinava-nos minuciosamente que havia liberdades, direitos, liberdades e garantias. Os direitos eram interesses protegidos pela lei desde a concepção. A liberdade era a garantia de poder escolher o seu caminho de futuro para cada um dos estudantes. Aí começava a enorme responsabilidade dos professores. Contribuição que sou liberdade, as instituições não sei se o acompanham. Estão preparadas para o acompanhar. E as garantias? Essas destinavam-se a evitar que violassem a nossa liberdade. Isto aprendia-se na Faculdade de Direito de Lisboa, há tantos anos. Bom, eu imagino que hoje parece um pouco revolucionário isto, porque não sei se esta liberdade, a preparação para, em liberdade, de escolher o futuro que a criança deve ter e que é a sua pregação, no fundo é a sua pregação, pode hoje não ser tão garantida. Mas os professores não podem desistir de tentar garantir. E isso é, sem dúvida, uma das suas grandes contribuições com este livro. E por isso, eu não gostaria de acabar sem sublinhar o seguinte: porque é que se exige isto a um professor? Eu digo o seguinte: porque cada ser humano é um fenómeno que não se repete na história da humanidade. E se não lhe for garantida essa liberdade de escolher entre todas as alternativas, aquela que ele quer que seja a sua maneira de passar por este mundo, na única oportunidade que tem de passar por este mundo, passou em vão. E foi roubado de um valor essencial. Este livro é uma espécie de apelo e de grito para que isto seja entendido, que os pais entendam, mas também é preciso que as instituições entendam, e para as instituições serem respeitadas é preciso que os governos entendam. E depois de entenderem, não nos faz diferença que se enganem nas contas de somar.